Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. Hoje nós vamos estar tratando das cartas das igrejas do Apocalipse, especificamente na igreja de Sardes, né? Nós já falamos da igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, Pérgamo, Tiatira e agora estamos em Sardes. Antes de estarmos iniciando, eu queria passar a palavra para o pastor Sérgio, que fará suas considerações. Amém. Bom dia, paz do Senhor a todos. É com prazer que nós estamos aqui para meditarmos um pouco da palavra do Senhor, esperando que esse estudo venha enriquecer a tua fé, o teu coração, e que você possa, assim como está descrito na característica ou na exortação de Jesus à igreja de Sardes, uma vida de vigilância, uma necessidade de vigilância. Amém. Então eu já convido os irmãos para estarmos fazendo a oração e já darmos início à aula. Pai, nós queremos te dar graças por esse momento que o Senhor nos concede de meditarmos na tua palavra. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua inspiração, Senhor. Pedimos a tua manifestação nas nossas vidas, como o Senhor tem feito, para que venhamos aprender da tua palavra, para que venhamos verdadeiramente não só ouvir a tua palavra, mas praticá-la. Desde já te pedimos, nos dirige nesse estudo, Pai, que teu Espírito Santo nos auxilie e que possamos verdadeiramente saber a tua vontade, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cada carta, ela tem uma mensagem, né? Se nós lembrarmos bem, pastor Sérgio, na carta de Éfeso, falava do primeiro amor. A carta endereçada à igreja de Esmina falava sobre fidelidade. A carta dirigida à igreja de Pérgamo falava sobre a importância de manter a sua doutrina, né? Como também a Tiatira nos falava sobre também, não me lembro bem, posso pedir me ajudar? Era aspecto de doutrina. Isso é uma também, né? vida inteiramente voltada para a palavra de Deus, uma vida que buscava sempre se concentrar naquilo que Cristo estava falando sobre a sua igreja, sobre uma vida espiritual. Sim, agora nós encontramos na igreja, na carta endereçada à igreja de Sardes, que tem como tema, já podemos até adiantar, sobre a vigilância. Então eu já queria estar já lendo a carta endereçada à igreja de Sardes, que se encontra no capítulo 3 de Apocalipse. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 6. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria repetir esse último versículo, que é muito profundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falando da necessidade da vigilância, Cristo, quando se apresenta para a igreja,
ele se apresenta na forma da mensagem da própria igreja. Em outras palavras, aquilo que ele está falando, certamente a igreja entende plenamente. Abordando sobre a cidade de Sardes, né? Eu queria destacar que a cidade de Sardes era um grande centro comercial, um movimento comercial industrial. A indústria da lã era uma coisa muito importante na cidade, né? Ela contava com 5 estradas romanas e que ligavam às outras cidades. Agora, um aspecto muito interessante é que existia uma torre lá e ela ficava numa colina. E essa elevação, ela servia para que a cidade fosse vigiada. Então, vamos falar do contexto da cidade de Sardes. O contexto da época, nós estamos falando de cristão de terceira geração e uma igreja com 7 décadas de existência. Uma igreja de maioria gentia. Se nós pegarmos lá em Atos capítulo 13 ao capítulo 15 de Atos, nós vamos ver que os cristãos eles foram ganhos através da igreja de Antioquia, e a igreja foi definindo a sã doutrina, e os cristãos eram responsáveis por esse bom depósito. Agora, voltando no aspecto da cidade. A antiga cidade de Sardes, que é hoje apenas ruínas, ela está perto da atual vila de Sarte, na Turquia, né? E por volta de 600 a.C., Sardes era considerada uma das cidades mais importantes do mundo, não só no comércio, como também na riqueza. Sardes foi a capital da Lídia durante o 7º século, sob o governo do rei Cresso, situada no alto de uma colina, amuralhada e fortificada. Era considerada impenetrável. Tanto que vale a pena dizer que essa cidade ela nunca sofreu um confronto direto, já especificando sobre as suas fortificações. Eu queria que se o pastor estivesse comentando alguma coisa sobre essa fortificação, essa situação impenetrável da cidade. Nós podemos perceber na exortação que Jesus faz à igreja de Sardes, é uma igreja que está bem, é uma mensagem, na verdade, que está bem centralizada na condição que a igreja estava vivenciando, na vida espiritual que a igreja de Sardes estava vivenciando. Uma cidade, como bem você falou, uma cidade que tinha a sua glória comercial, uma cidade importante naquele mundo, naquela época, e uma igreja que estava inserida nesse contexto, uma igreja que estava sendo, de alguma forma, sendo influenciada por essa glória dessa cidade, desse novo mundo, dessa importância dessa cidade, uma igreja que estava se secularizando, ou se adaptando, se amoldando a uma condição dessa cidade. As muralhas, como era comum na época, de certas cidades se proteger dos seus inimigos, né? E a vigilância se dá justamente por essa. Quando Jesus ele vai dizer lá na frente que virei como ladrão, na verdade a igreja tinha esse cuidado, a cidade tinha esse cuidado de manter essas muralhas para se proteger dos supostos inimigos e invasões. E nós percebemos no contexto histórico que a cidade ela foi invadida várias vezes, e que há uma necessidade da igreja, nesse contexto também, ela levantar as suas muralhas espirituais, levantar as suas muralhas de vigilâncias contra os supostos invasores e inimigos que o próprio contexto da cidade histórica, contexto histórico e o contexto espiritual exortativo de Jesus vai declarar e exortar a igreja nesse sentido. Realmente, pastor, é importante porque no aspecto histórico, no aspecto assim, até estrutural, geográfico, ela realmente era imbatível, né? E eu creio que a mensagem de Jesus diz no aspecto espiritual. Certamente ela não tinha essa fortaleza espiritual,
do que nós estamos tratando, né? Bom, era uma cidade rica, devido ao ouro encontrado no Ribeiro Próximo, lá no Pactolus, né? E além da sua indústria de tapetes, uma das principais atividades econômicas exercidas pela cidade, e também pela produção do ouro, da prata, pedras preciosas, e, enfim, os lídios eles foram os primeiros a cunhar regularmente moedas. As moedas que nós conhecemos hoje já tinha circulação lá em Sardes, regularmente essa circulação. Bom, nós tivemos a oportunidade de ouvir o pastor falar sobre uma cidade inconquistável, mas é interessante que Jesus aplica a mensagem dizendo, olha, virei como ladrão, né? E certamente ela sabia do que Jesus estava falando, porque, afinal de contas, essa cidade, ela caiu sobre... desculpa, ela foi conquistada por essa falta de vigia. Eles confiavam tanto na sua fortaleza que ela chegou a ser dominada, né? Diz que depois de 2 semanas de cerco, né, quando o inimigo chegou, os soldados estavam dormindo, né? E a cidade ela foi vencida. A cidade se rendeu a Alexandre o Grande em 218 a.C. e caiu outra vez diante de Antíoco Epifânio, o Grande, da Síria. No período romano, pertenceu à Ásia. Mas, pastor, quando a gente fala de conquistas, para a gente entender melhor, me parece que em 2 ocasiões ela foi invadida, né? Não foi um confronto direto, mas eles transpassaram a muralha. Você se lembra de alguma referência? Então, nós podemos ver no contexto histórico que essa cidade que era intransponível, né? Uma cidade inconquistável, segundo o conceito dos próprios guardas da cidade, ou de Creso, né, que era o rei da época. Então nós vemos que quando no ano de 529, por aí mais ou menos, o exército de Ciro, ele faz a sua primeira investida e cerca aquela cidade dentro de um prazo de 14 dias ou 2 semanas. Ciro, ele cerca aquela cidade. E a cidade de Sardes estava naquele marasmo, né, aquela vanglória de uma cidade ou uma muralha impenetrável. E nós vimos que depois, ao longo de 14 dias, por um ato de falta de vigilância, como Jesus mesmo disse, Ciro ele invade o exército, invade a cidade por uma brecha que se achou no muro, né, por uma falta de estado de vigilância de um soldado. Diz a história que um certo soldado, ele deixa cair o seu capacete, ele dorme e deixa cair o seu capacete, e quando ele vai buscá-lo, os soldados do inimigo, ou do exército persa, percebe que esse soldado, ele desce por uma dessas aberturas do muro, que era uma abertura de escape durante os cercos, e logo em seguida, o exército de Ciro invade essa cidade por essa falta de vigilância. Então nós percebemos que a cidade, nos episódios que foi conquistada, não só por Ciro, mas por Alexandre e Antíoco Epifânio, eles invadiram da mesma forma. E agora nós vemos que essa falta de vigilância, como o versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse está dizendo, ser vigilante, nós percebemos que essa falta de vigilância que a cidade teve, acabou levando ela a cometer o mesmo erro. E quem sabe, nós também, a igreja, né, os cristãos, com os mesmos erros e as mesmas faltas de vigilância, começa a cair nos mesmos erros, né? A permitir que os inimigos, tanto doutrinário, como foi descrito nas cartas anteriores, né? A falta de zelo pela doutrina, a falta, ou mesmo até a influência, né? Como foi a igreja de Tiatira, sofreu pela Jezabel, que estava influenciando os irmãos a pecarem.
Então você percebe, pastor Donizete, que a falta de vigilância nos seus aspectos, né? Em todos os aspectos que as cartas às igrejas, ou as igrejas tinham essa falta de vigilância, cada uma com a sua característica. E nós vemos que a igreja de Sardes, ela, se prerrogando da sua vanglória, da sua autossuficiência, ela abriu guarda, né? E deixou com que uma ocasião inesperada, uma ocasião simples, pudesse o inimigo entrar e fazer uma destruição da cidade. Né? Eu, ouvindo o pastor, eu fico pensando, contextualizando nos nossos dias, como igreja, e não é errado pensar dessa forma, nos sentimos fortes, amparados por Deus, temos a palavra de Deus, mas talvez em algum momento nós podemos estar agindo como a igreja de Sardes, confiando na sua própria fortaleza, nas suas próprias, como que eu diria assim, na sua própria teologia, religiosidade, né? Exatamente. Ritualística, né? Vai confiando nas suas próprias expectativas, né? Ou melhor, vai confiando nas suas próprias, eu não consigo... Qualidades, né? Suas Sim. Qualidades, sua força. Isso, na sua própria força. E aí vem o inimigo e de um modo sutil, um modo observador, ele acaba invadindo a cidade. Exatamente. Isso acontece nos nossos dias. Quando eu falo na própria força, me faz lembrar sobre o vigiar. Até o pastor podia até colocar sobre o que Jesus está querendo dizer como vigiar. Porque cada carta é endereçado vigia, olha, tome cuidado. Na igreja de Sardes, o vigiar, ele tem uma significação para a igreja, né? Nós podemos ver que todas as cartas, ela tem uma característica específica, né? Tem uma mensagem específica para cada carta. E se nós pudermos observar, essa vigilância que Jesus está tratando, ou se referindo a que a igreja de Sardes vigie, na verdade, era uma vigilância contra os seus próprios sentimentos em relação a uma vida espiritual de nominalismo, né? Uma igreja que estava beirando o nominalismo cristão, uma igreja, até mesmo ele vai dizer, uma igreja que parece que tem vida, mas está morta. Ou seja, é simplesmente uma igreja que está trilhando uma condição espiritual de nome. E é justamente isso que Jesus está qualificando ela, ou pedindo para que ela, exortando ela a ter essa vigilância. No seu contexto espiritual, no seu contexto histórico, uma igreja que estava sendo influenciada pela secularização. Então, esse tipo de vigilância, ela é direcionada por Jesus. É claro que nós temos que, quando se fala de vigilância, nós temos vários aspectos em que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar contra as nossas condutas, nós temos que vigiar quanto à nossa fala, quanto ao nosso comportamento, mas em se tratando desta e das outras igrejas, a vigilância, e principalmente desta, a vigilância é direcionada para a realidade contextual da igreja e a realidade espiritual da igreja. Não é só simplesmente, igreja de Sardes, você tem que vigiar, mas vigiar do quê? Né? E no que o Senhor está ordenando ou exortando para que ela vigie. E a vigilância certamente era nessa autossuficiência, como você bem falou, nessa auto-vanglória, nessa secularização, vigilância nesse sentimento nominalista cristão. Eu penso que cada igreja tem uma mensagem específica e nós continuemos pensando sobre as nossas vidas e o que precisa ser vigiado no sentido espiritual. Bom, a cidade de Sardes, em termos religiosos, o povo de Sardes adorava a deusa mãe Cibele. É interessante, eu queria abrir um parêntese, essa deusa Cibele, ela tinha a fama de dar vida aos mortos, né? Diferente da realidade que Jesus nos apresenta. O único que pode nos dar vida, que pode trazer a vida, é o próprio Jesus.
E o culto de adoração dessa deusa, ele era o mais degradante em termos de caráter moral. Orgias semelhantes ao culto a Dionísio eram praticadas em festivais feitos em sua honra. Cria-se que Cibele era poderosa para restaurar e dar vida aos mortos, né? Pastor, eu queria também falar sobre o julgamento humano segundo aparências, né? Então, como muito bem falado pelo pastor, era uma igreja que vivia de aparências, mas o Senhor Jesus, como foi falado, ele é o único que conhece a fundo, conhece os corações. E ele fala diretamente sobre isso, né? Jesus, ele julga os corações, ele vê o caráter de cada pessoa e de cada igreja, e ele percebe, ele vê, porque ele diz no texto que eu conheço as tuas obras. Então, às vezes, a impressão popular era que Sardes existia num contexto forte, numa igreja forte, dentro de uma impressão popularizada. Quem olhava para a igreja de Sardes via uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja poderosa, cheia do fruto do Espírito. Mas era apenas aparência. E é isso que Jesus está criticando essa igreja, né? Então Jesus avaliou e viu as falhas da igreja e percebeu que a igreja estava quase morta. Visivelmente estava atraente para quem gosta de espiritualidade ou de aparências religiosas, aparatos religiosos. Mas Jesus, ele diz, eu conheço as tuas obras. E o fato dele conhecer, ele conhece no profundo. Até então, a igreja anterior, ele vai dizer que os seus olhos são como chamas de fogo. E nós falamos que esse chama de fogo é um olhar penetrante, que Jesus não está preso às aparências, como diz a palavra do Senhor, que o Senhor, ele olha o coração, ele não olha o exterior. E era justamente esse olhar que Jesus estava olhando para a igreja. Eu me faz lembrar sobre a referência de Jesus sobre os sepulcros caiados, né? Sepulcros caiados. E me faz lembrar uma outra referência, pastor, de uma árvore muito bonita, mas quando você chegava muito próximo, você percebia que ela estava oca, tomada pelo cupim. Então, essa igreja, certamente, ela, como os dias de hoje, contextualizando, igrejas que vivem de aparência, que elas têm cara de piedade, têm o jeito completo de uma igreja cristã, mas, na verdade, estão mortas, né? Não produzem nada, né? E Jesus julga os corações, ele vê o caráter de cada pessoa, como foi falado, né? A impressão popular era que Sardes existia, que era uma igreja forte e ativa, mas ele avaliou e viu falhas. Ele percebeu que a igreja estava quase morta. Era uma igreja elogiada pelos homens, não é diferente hoje, né, pastor? Mas recebeu dura repreensão de Jesus. A igreja vivia só de aparência e não estava atenta à vida cristã. Seus membros viviam um cristianismo relaxado e desleixado. E tinham um bom conceito sobre si mesmo, mas que não viviam uma vida cristã. Isso só acrescentando ao raciocínio do pastor. Agora, Jesus é objetivo. Ele diz assim, vigie, né? Posso vir como ladrão, posso tomá-la de surpresa, né? A igreja tinha nome e fama, mas não tinha o essencial. A igreja não mantinha a vigilância. Jesus recomendou que a igreja se avaliasse e vigiasse para não ser surpreendida. Nos parece que estamos sendo prolixo, mas a palavra ela volta várias vezes nesse mesmo tema. Vigie, faça uma autoavaliação, tenha realmente uma ideia realmente da nossa fé e da nossa postura. Um próximo slide vai falar que a igreja de Sardes fosse a igreja da moda, né? Ela estivesse ganhando glórias e aplausos humanos. Mas o Senhor da igreja, Jesus Cristo, aquele que conhece nosso interior, constatou que faltava uma vida cristã. A igreja tinha aparência, mas não lhe dava atenção. Tinha um olhar fora da realidade, né? Apenas para a sua realidade. A igreja tinha obras, descansando no que fizera, e não era vigilante. Eu queria até abrir um outro parênteses sobre a igreja. Não sei se o pastor vê dessa forma, dava a impressão que ela vivia de vanglória, de passado, de coisas que fizera ou que foi, mas no atual presente não fazia nada. É uma igreja que estava mais voltada para o passado do que para a sua própria realidade espiritual e para um futuro que foi já
preordenado pelo Senhor, porque a igreja ela tinha que avançar, a igreja tem que avançar em todos os contextos, seja ela qual for. E quando uma igreja deixa de olhar para o futuro, o presente, e olhar para o futuro, ela fica presa no passado. E foi justamente essa ideia que Jesus está traçando nesse perfil espiritual da igreja. Uma igreja que se vangloriava de umas obras até passadas, de uma cidade até que viveu uma glória passada. E perceba que as exortações do Senhor Jesus está todas condicionada ao estado da própria cidade, né? Uma cidade que vivia com a sua vanglória, com o seu orgulho, autossuficiência, e Jesus ele chama a igreja para essa realidade, que não adianta ficar no passado, remoer as coisas velhas, mas ser produtiva, né? Muito bem colocado. Eu queria fazer uma referência também, pastor, quando fala que é provável que fosse uma igreja da moda. Hoje nos parece, e talvez o pastor vai concordar, que existem cristãos nominais, crentes nominais, e se convertem porque todo mundo está se convertendo. Eles acabam aderindo ao cristianismo não pela fé, não pelo arrependimento, mas porque todo mundo está fazendo, né? Nós vemos num contexto um evangelho atrativo, um evangelho que atende às perspectivas da nova geração. Não é um evangelho que confronta, não é um evangelho que muda, que traz mudança, que produz uma metanoia no ser humano, mas é um evangelho de aparência, um evangelho que verdadeiramente se molda ao contexto. E não é essa a proposta do evangelho. Verdade. Irmãos, só para que os irmãos entendam, a aula se torna um pouco difícil quando a gente começa a tratar da igreja e do que acontecia lá. Mas ele se torna melhor quando nós conseguimos nos enxergar nessa igreja. É como se a gente parasse de tratar lá do finalzinho, lá do passado, e começasse a colocar no presente. Porque diante da avaliação de Jesus, é clara a necessidade de vigilância, né, como característica da nossa igreja. Então eu queria já passar para os 5 aspectos de avaliação de Jesus. Pastor, eu queria, se possível, tratar cada um. Que nem, o primeiro aspecto refere-se à apresentação de Jesus à igreja. O que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso me faz lembrar, lá em Isaías, capítulo 11, versículo 12, que fala que o Espírito do Senhor repousará. Então, esse Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, ele nos dá a ideia de espírito de sabedoria. Ideia não, são características do Espírito Santo. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de fortaleza, espírito de entendimento, espírito de temor, né? E é uma coisa ativa, viva e que é real, né? Então, as 7 estrelas, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que fala que são 7 anjos da igreja. E eu queria, assim, falar com o pastor sobre o aspecto das obras, né? Porque a gente bate nessa mesma parte, obras. Dá a impressão que é uma coisa assim, de ativismo, uma coisa de eu tenho que fazer alguma coisa, mas o que o Senhor Jesus está falando assim, eu conheço as tuas obras, o que ele quer dizer a respeito? Então, quando Jesus ele se refere ao aspecto de obra, até mesmo quando nós falamos nas cartas anteriores, Jesus está buscando uma vida frutífera do cristão, uma vida guiada e sendo conduzida e expressa pelo fruto do Espírito. Conhecer as nossas obras, especificamente desta igreja, seriam as obras verdadeiras dos verdadeiros, né? Porque Jesus ele está de olho naqueles que são remanescentes e são fiéis, que não contaminaram ou mancharam as suas vestes, mas também Jesus está olhando para as obras daqueles que se contaminaram, né? Aqueles que estavam se contaminando. Então, especificamente na igreja de Sardes, conheça as suas obras, Jesus está tratando
as obras dos verdadeiros cristãos, das obras verdadeiras dos verdadeiros, que andavam de branco com o Senhor, e das obras falsas e aparentes dos crentes nominais, que estavam se enveredando pela secularização. Na carta a Tiatira, ele vai apresentar-se como aquele que tem olhos como chama de fogo, como nós falamos, né? É aquele que vai olhar, que vai ver no profundo as verdadeiras obras, não obras aparentes que os homens olham, que nós olhamos para um determinado crente ou uma determinada igreja e vemos que existe uma liturgia, uma aparência religiosa, e Jesus não está interessado nisso. Jesus está interessado na verdadeira frutificação do cristão. E como eu falei nas outras aulas, João, a carta ao Apocalipse está intrinsecamente ligado com o Evangelho de João, quando João ele faz aquela citação do capítulo 15, né, do seu Evangelho, dizendo que o Pai é o agricultor e ele é a videira verdadeira, e ele busca esses frutos e os galhos secos são cortados e lançados fora, né? Então é justamente essa proposta que João está apresentando, que João vê essas declarações de Jesus, né? Essas obras verdadeiras e não as superficiais. O pastor falando, me veio à mente que realmente nós devemos andar no Espírito do que tentar assim mostrar obras exteriores que todo mundo vê, mas que na verdade não tem vida, né? Um outro aspecto que eu queria estar falando sobre, nós até tratamos do Espírito, refere-se ao Espírito Santo, né? Fala da sua diversidade, das suas variedades, né? E frisar que apesar do Espírito Santo ser o único, ainda é indicado como 7, para salientar a todos os pastores, a todas as igrejas, que o único Espírito opera em tudo e em todos. O que nós podemos perceber também, pastor Donizete, é que o texto vai falar de 7 espíritos. Dá a entender, ou para quem lê, né, um desatencioso, vai entender que verdadeiramente existe 7 Espíritos Santos, né? E o texto em si, ele não se refere a isso. O texto está se referindo ao citar que João vê os 7 Espíritos, aquele que tem os 7 Espíritos. João está se referindo ao Espírito Santo na sua forma ativa e dinâmica, como você bem falou. Nós estamos tratando aqui da plenitude do Espírito, um Espírito pleno, um Espírito que faz e que possui os mesmos atributos da divindade, porque senão, se nós formos dizer que existe 7 Espíritos, nós também estaríamos indo contra a doutrina da Trindade, porque existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 pessoas da Trindade. O Espírito Santo, nesse texto e nos demais de Apocalipse, 1:4, que vai falando, e 4:5 também, vai se tratando do próprio Espírito Santo no seu dinamismo, na sua dinâmica de agir, de operar. Porque até então, se nós formos fazer uma comparação das Escrituras, nós vemos que lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer que há só um corpo e um só Espírito. Se nós atentarmos para o texto também de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, nós vamos ver que Paulo, alencando lá a atuação do Espírito com os dons espirituais, Paulo vai dizer que, pois todos nós somos batizados em um Espírito e formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos, Paulo diz justamente isso, e temos bebido de um Espírito. Né, para não ter essa... Não, sim, foi até salutar, porque está falando das características do Espírito, né? Que repousa no crente, né? E realmente é muito salutar o que o pastor explicou. Nós voltamos no segundo aspecto. Já falamos das obras, né? Tem nome de que vives. E um terceiro aspecto, porém está morto. Esse tem nome de que vive, né? Eu tinha até feito uma separação, eu acho que vale até a pena os crentes de hoje, né?
tem nome do que vive. Eu até queria que o pastor comentasse, mas eu queria estar passando isso daqui. Então, eu creio que Jesus está tratando como uma igreja morta. Se uma mensagem de hoje fosse bem entendida, diria assim, olha, essa mensagem é para um morto. Mas não no sentido de dizer assim, ó, morreu e acabou tudo. Ainda tem jeito. Cristo vigie, retorne, volta, que Cristo ele restaura. Porque existem, não sei se o pastor concorda, existem três grupos de pessoas. Primeiro, aquelas que morreram, né? Aquelas que estão prestes a morrer, espiritualmente falando, e aquelas que não se deixaram contaminar. Então, hoje, nós vemos, como foi falado pelo pastor, crentes ritualistas, frios, crentes que não fazem a diferença, que não é o sal da terra, que não é a candeia, crentes presos à aparência e tradições, crentes evangélicos nominais, desigrejados, que é um outro tema profundo, né? E também crentes sem compromisso. O que eu queria dizer isso, pastor, até pedindo um comentário, é que é mais importante do que identificar os problemas da igreja de Sardes, trazermos isso para a nossa vida, para o nosso contexto, falar assim, aonde eu me encaixo nisso? Eu me encaixo aquele crente que não se deixou contaminar, aquele crente que já está morrendo ou que já morreu? É um ponto interessante, né? Isso deve ser bem atentado na vida nós cristãos, né, que vivemos nesse mundo tão influenciado pelo secularismo, vivendo no meio de uma teologia também tão secularista. Então nós percebemos que a igreja ganhava nome, quando Jesus tens nome de que vive e está morto. Essa igreja é uma igreja que ganhava nome pelas pessoas e não por Jesus. Elas estavam sendo tecidas elogios por pessoas que são falíveis, que olha para a aparência, como nós bem falamos. Mas como a igreja florescente que pregava a sã doutrina, ela estava deixando a desejar. Né? Então, os crentes dessa igreja Sardes estavam substituindo o andar no Espírito e o viver no Espírito pelas ordenanças exteriores, né? Por meras ordenanças. Então perceba aqui, nessa carta, que a crítica que Jesus faz não é uma crítica doutrinária e moral, até mesmo porque os cultos idólatras, todos eles eram característicos de moralidade. Mas a crítica que Jesus faz aqui não é uma crítica doutrinária nem moral, mas nós vemos a sutileza da falsa segurança religiosa, que alguns de nós podemos até ter essas características dessa falsa segurança religiosa. Ou seja, eu tenho um nome, eu tenho uma carteirinha de diácono, de pastor, de presbítero, eu sou membro de tal igreja por ser uma igreja renomada. Então, às vezes, essa segurança religiosa de pertencer a uma comunidade fabulosa, uma comunidade que está bem no contexto social, nós percebemos que isso vai matando a espiritualidade. E olhando para isso, para essa questão de falsa segurança religiosa, eu me lembro lá em Jeremias capítulo 7, quando Deus ele comissiona o profeta Jeremias justamente por causa desse contexto, desse sentimento, dessa sutileza da falta religiosidade, dessa segurança religiosa. Deus comissiona o profeta Jeremias a se colocar na porta do templo, do grande templo, e Jeremias profetiza dizendo, olha, templo do Senhor é essa, porque vocês estão com essa falsa segurança religiosa quanto a essa vasta cumprimento das questões religiosas, mas eles estavam deixando a desejar mesmo um relacionamento profundo com Deus. E é justamente essa mesma argumentação que Jesus está fazendo para a igreja de Sardes, né? Uma igreja que estava sendo elogiada pelo povo e se prerrogando dessa segurança e falsa religiosidade. Então, realmente, essa igreja ganhava nome como igreja florescente e que pregava a sã doutrina, mas tinha substituído
o andar no Espírito e o viver no Espírito pelas ordenanças exteriores. Voltando lá tem nomes de que vive e está morto, né? Então, as igrejas com fama no mundo, mas apesar de terem o nome de que estão vivas, de que vivem, mas estão mortas, né? Tem forma de piedade, mas negam o poder. Eu fico pensando, pastor Donizete, nessa questão, tens nome de que vive e está morto? Eu fico pensando na igreja de hoje, né, fazendo uma aplicação para a igreja de hoje. Quais são as evidências? É uma pergunta que nós podemos até fazer hoje, né, para os nossos ouvintes, para aqueles que posteriormente vai nos ouvir. Quais são as evidências de uma igreja viva? Né? Porque essa é a pergunta que Jesus está fazendo indiretamente para a igreja de Sardes. Vocês têm nome de que vive. As pessoas dizem que vocês vivem, estão vivendo. Mas se nós pararmos para pensar, quais as evidências de uma igreja viva hoje? Será que se Jesus olhasse para a igreja brasileira hoje, ele ia fazer essa pergunta e qual era a resposta que nós estaríamos dando ao Senhor Jesus? Porque se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que uma igreja viva é uma igreja que prossegue com uma obra missionária. Porque até então, no campo missionário, nós entendemos que quando uma igreja deixa de evangelizar, uma igreja que deixa de olhar para o pecador, uma igreja que deixa de avançar como o reino de Deus, é uma igreja que está morta ou que está morrendo. Uma igreja que não tem os seus frutos, né, espirituais, uma igreja que não demonstra um amor pela comunidade, mas uma igreja que fica fechada em si mesmo, nas suas oratórias, nas suas religiosidades, nos seus programas culticos, é uma igreja que está vivendo para si mesmo. E não é essa a proposta do reino de Deus. A proposta do reino de Deus é que a igreja avance, né? A igreja que verdadeiramente recebeu essa vida abundante de Cristo, ela transmita essa vida para a vida dos pecadores. Não adianta nós ficarmos reclusos num templo pomposo, luxuoso, confortável, com uma oratória magnífica, com pessoas ou teólogos, né, magníficos, com seus discursos elaborados e grandiosos, que isso é muito importante, mas uma igreja que não olha para o mundo, não olha para o pecador, não olha para a obra de fato missionária. E nós percebemos no nosso contexto que muitas igrejas estão deixando de evangelizar, estão deixando de olhar para o contexto social onde estão inseridos, né? Eu lembro que Jesus ele fez uma referência aos fariseus. Ele dizia: olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, né? Pois é. É uma parte muito importante. Num próximo slide, pastor, eu queria pegar o terceiro aspecto que se refere à advertência de Jesus à igreja. Qual seria? O primeiro, ser vigilante, consolida o resto que está para morrer, que é um tema bem assim peculiar, né? Não tenho achado íntegra as tuas obras, lembra-te do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a hora que virei contra ti. Então, os crentes de Sardes, pelo que a gente percebe no termo vigilância, eles se descuidaram-se, né? Descuidaram-se. E sem o sentirem, eles dormiram e eles caíram no sono da morte. O preço eterno de todas as igrejas tem que pagar é o de ser permanentemente vigilante. Ou seja, é uma questão que não podemos tirar da nossa mente, né? É como lá a ordem do Getsemane, quando Jesus diz aos discípulos: olha, vigiai e orai. E eles estavam, na verdade, sonolentos naquele momento também complexo, né? O pastor gostaria de comentar alguma coisa? Como nós falamos, é uma exortação que Jesus faz bem peculiar com o contexto histórico da igreja, da cidade, né? Então, os crentes de Sardes, eles estavam se descuidando, né, sobre a questão da sentinela espiritual. Eles estavam toscanejando. Como Paulo diz, lá em Romanos 13:11, Paulo diz: olha, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está mais próxima do que antes, né? Então, essa é a objetividade de Jesus, né? Nós temos que vigiar sobre tudo, mas existem vigilâncias prioritárias, e essas vigilâncias prioritárias, elas estão descritas nas 7 cartas com os seus temas, as suas características e os aspectos, como nós falamos, né, os aspectos criticados por Jesus nessa igreja de Sardes era justamente essa falta de vigilância com a sua própria vida espiritual, com a sua caminhada com o Senhor e a produção do fruto do Espírito sobre a sua vida. E aí Jesus vem e diz assim, olha, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, no versículo 2. As obras eram ocas, vazias, as orações sem anelos santos, os atos de caridade sem o verdadeiro amor, como cita lá em Efésios, né, que deixaram o primeiro amor. O dia do Senhor não era realmente dedicado ao Senhor e Cristo não achou as obras completas. E vem voltar tudo aquilo que o pastor tinha falado nos comentários. Uma parte que eu acho que é importante, que há uma grande inclinação para começar várias obras sem completar o que já começamos. Cristo quer o quê? Fidelidade, perseverança, né? Até completar a obra alcançada. E é interessante que, para nós não esquecermos, né? Porque quando Cristo, no versículo 2, ele vai dizer, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, né? Ou seja, nós percebemos numa igreja que a igreja estava com um grupo de pessoas que estavam ativas, frutíferas e andavam com as suas vestiduras brancas diante do Senhor. E as outras estavam se precipitando ou caminhando ao nominalismo, a uma vida sem fruto do Espírito. Então, nós vemos que quando Cristo fala, consolida o resto que está para morrer, a recomendação de Cristo, ela é urgente, né? Ele expressa essa ordenança, essa exortação ao pastor da igreja, né, ao anjo da igreja, e é uma recomendação urgente e ordena que esse pastor, esse líder, ele livre, na verdade, né? Porque até então, quando nós observamos a palavra consolidar ou confirmar, em algumas traduções vai dizer confirma o resto que está para morrer, nós vamos olhar lá nos originais, no grego, nós vamos ver o verbo lá, esterizo. Esse verbo esterizo, que dá a ideia de confirmar, mas também traz a ideia de estabelecer, de fortalecer o que estão destinados à morte. Então, quando nós olhamos, né, para a expressão confirma, nós entendemos que há uma depreensão de Jesus, ou há um encorajamento de Jesus ao pastor a focar, ao levantar esses irmãos que estavam trilhando o caminho errado. Ou seja, não significa confirmar a morte deles, né? Jesus não está dizendo, olha, eu quero que você apenas já declare a morte espiritual dos crentes que se desviaram ou que estão agindo segundo os padrões da cidade. Mas o texto mesmo, o verbo grego, esterizo, ele nos dá essa ideia de encorajamento. É como se Jesus, em outras palavras, estivesse dizendo, aqueles que estão cambaleando, aqueles que estão caminhando para a frieza e o precipício espiritual, fortalece esses que estão fazendo isso, que estão trilhando esse caminho. Porque até então, se nós formos olhar lá em Atos capítulo 14, versículo 22, Paulo, no seu retorno missionário, Paulo vai confirmando a fé dos irmãos, né? Versículo 14, 22, o texto de Atos vai dizer que Paulo sai nessa viagem missionária confirmando a fé dos irmãos. Então, é basicamente essa ideia que o texto traz, né? Porque até então, se nós formos olhar para os atributos de Jesus, a pessoa de Jesus, jamais Jesus, que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja, ele vai dizer para o pastor, olha, esses daí que já estão frios, apáticos e desviados, confirma a morte deles, deixa eles para trás.
Porque até mesmo Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Né? Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mesmo que seja o ímpio, Deus não tem prazer. E quanto mais aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, quando o texto traz essa ideia, consolida ou confirma o resto que está para morrer, a proposta é justamente essa, porque Jesus está olhando e cuidando da sua igreja. Jesus está dizendo, vai atrás daqueles que estão se desviando, se esfriando, e confirma a fé deles novamente para que eles continuem andando de branco como os outros estão andando de branco comigo. É uma meditação, uma reflexão muito forte, porque a pergunta é, o que fez você parar? O que fez você estar caminhando para uma morte espiritual? Nós não sabemos, uma enfermidade, uma quebra de relacionamento, um divórcio, uma tragédia muito grande, mas como o pastor estava fazendo a referência, Cristo está pronto a restaurar, né? Cristo está pronto a fazer com que essa pessoa volte para o sentido real da vida, até mesmo da esperança eterna. Eu sei que nós já estamos avançando no horário, né? Eu queria pegar um outro aspecto, quarto aspecto, né? O quarto aspecto refere-se à aprovação de Jesus à igreja, que aborda, tens aí poucas pessoas incontaminadas, que seria aquele terceiro grupo, que não se deixaram contaminar, tem alguns que andam de branco comigo, e que também esses são os dignos. A gente tentar condensar essa explicação, pastor, e já estamos caminhando para o nós fim. percebemos que, até mesmo para a gente fazer um fechamento legal das obras ocas, como você mesmo falou no slide anterior, nós vemos que essas obras ocas, ou essas imperfeições das obras, está intrinsecamente ligado com as vestes do versículo 4, né? Que é justamente isso que nós vamos comentar agora há pouco, porque, de algum modo, essas obras ocas, ou as tuas obras imperfeitas, não são perfeitas, está intrinsecamente ligado com o versículo 4, de algumas pessoas que estavam contaminando as suas vestiduras, né, as suas vestes brancas. Então, quando nós falamos dessas vestiduras, ou vestes brancas, nós vemos que Cristo, ele está trazendo à igreja de Sardes essa clareza de cristãos que estava murchando, de cristãos que estavam não olhando para a sua produtividade espiritual e que estavam se enveredando pelo contexto histórico da cidade, né? Cristãos que estavam buscando o aplauso da maioria das pessoas, do seu contexto, mas não buscando o elogio de Cristo, o elogio de uma verdadeira vida espiritual, né? Porque nós sabemos que nós podemos agradar a muitas pessoas, mas o fato mesmo é que nós temos que agradar a pessoa de Cristo. Me faz lembrar Pedro, né, pastor? Importa agradar a Deus do que agradar a homens, né? Eu queria já passar para um quinto aspecto. Quinto aspecto fala, pastor, da vencedor terá vestiduras brancas, no mesmo raciocínio, né? Não terá o seu nome apagado do livro da vida e terá o nome confessado ao Pai e anjos. Eu queria falar rapidamente do ponto 2, eu deixaria que o pastor explicasse a vestiduras brancas. Tem duas situações. Me faz lembrar uma referência que os romanos, para conseguir a cidadania romana, a pessoa podia praticar alguma coisa e ela perdia essa cidadania. Era arriscado do rol lá de cidadãos romanos. E também refere-se a Êxodo capítulo 32, versículo 32, quando Moisés intercede pelo povo e fala assim, olha, se não risca o meu nome do livro da vida. É lógico que nós não podemos perder a salvação, não podemos o nosso nome ser riscado, mas Jesus está tratando da maneira com que eles iam entender essa situação, né?
E o fato, no versículo 4, de Jesus dizer que tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco, traz a ideia de que comunhão com Jesus, comunhão com a pessoa do Espírito, comunhão no reino de Deus. As pessoas, ou os crentes que não se deixaram contaminar, que verdadeiramente não perderam o foco do reino, o foco da sua espiritualidade, o foco da sua prática cristã diária. Então, traz essa ideia de estão comigo comungando das mesmas virtudes espirituais que é comum para o cidadão do céu. Mas quando ele vai tratar do versículo 5, vencedor que receberia vestes brancas, porque na verdade quando o crente ou o homem se converte ao Senhor Jesus, automaticamente ele recebe vestes brancas, que são vestes de justiça, né? Que são as vestes da justiça de Cristo. Só que aqui Jesus está colocando ao vencedor. E como o crente já recebe vestes de justiça, automaticamente nós podemos perceber que essas vestes que são dadas ao vencedor, que é mesmo uma questão futura, esse vencedor receberia vestes brancas como um símbolo de festa, como um símbolo de pureza, como um símbolo de felicidade e vitória, porque está se tratando de um texto futuro, de algo futuro. E isso nos traz a lembrança até mesmo de um texto, de uma parábola que Jesus conta lá em Mateus capítulo 22, versículo do 1 ao 14, quando Jesus fala da parábola das bodas, né? Quando alguém entra na festa e a palavra daquele rei ou daquele filho, ele chega e pergunta: como você entrou aqui? E que vestes, né? Como as vestes que você está nessa festa não é apropriada, vestes nupcial, o texto vai dizer bem claro. Então eu penso que essa relação que Jesus faz no versículo 5, que o vencedor receberão vestes brancas, está intrinsecamente falando sobre esse desfecho final. É onde o crente vai receber as vestes nupciais, porque as vestes de justiça ele já possui, porém, lá no estado de glória e plenitude, nós receberemos vestes nupciais ou vestes de festa, que celebraremos juntamente com o Senhor Jesus as bodas do Cordeiro, né? Eu penso... Bem interessante, fala todo de um revestimento espiritual, né? Bom, no próximo slide diz assim, que é difícil servir a Deus em um ambiente de mortos, como em Sardes, mas há promessas para os que vencem. Como foi falado ao longo da aula, realmente nós precisamos fazer essa avaliação, saber que tipo de ambiente nós estamos inseridos e que tipo de posição nós assumimos nesse ambiente, né? Então a mensagem de Sardes para a igreja de Sardes é bem viva hoje. Nós precisamos fazer uma autoanálise, entender quais os pontos que nós estamos fracassando, e realmente é uma mensagem muito profunda, né? E quando ele é bem contemporânea, né? Bem contemporânea, porque quando ele fala no versículo 5, e não riscarei seu nome no livro da vida, como você bem falou, que existem alguns textos que vai Moisés, por exemplo, quando fala, então risca o meu nome no livro da vida, a ideia que alguns possam pensar é que, olha, eu fiz coisa errada, então eu perdi a salvação, risca o meu nome no livro da vida porque eu não sou digno, né? Nós estamos cobertos pela dignidade de Jesus, ninguém é digno de si mesmo, mas nós recebemos essas vestes de justiça de Cristo. Mas quando ele diz, confirmarei, não riscarei seu nome no livro da vida, a ideia que se dá aqui é a confirmação e encorajamento para os que andavam e os apáticos também. Porque quando Jesus diz, aqueles que andam comigo, eu não vou riscar o seu nome no livro da vida. Jesus está incentivando, encorajando aqueles que já estão andando com vestes brancas, mas também Jesus está encorajando e
dando essa firmeza e essa garantia para aqueles que estavam pensando diferente, ou sujando as suas vestes, né? Trazendo a memória, a lembrança. Por isso que depois Jesus vai dizer, lembra-te, né? Ele vai mandar trazer uma lembrança. Lembra do que você ouviu, do que você viu, né, em relação a tudo aquilo que eles aprenderam nessa caminhada cristã. Então, esse nome, na verdade, é uma confirmação que Jesus está dando para aqueles que verdadeiramente trilham o caminho da salvação e do reino de Deus. Como os irmãos podem observar no slide, quem tem ouvidos ouça, no versículo 6. Todos nós devemos prestar atenção na palavra inspirada pelo Espírito Santo. O vencedor obedece a Cristo, será exaltado e receberá a honra diante do Pai e dos seus anjos. O vencedor é o cristão vigilante. Eu queria até focar. O vencedor é o cristão vigilante, que é íntegro, né, no seu proceder e que valoriza o que recebeu e ouviu. Queria agradecer ao pastor Sérgio pela explanação da palavra, por trazer pontos tão abençoadores, né? E dirimir tantos conflitos, até mesmo no entendimento. Pastor, eu já passo a palavra para o pastor e já peço também que o pastor nos abençoe com a oração final. Amém. Glória a Deus por esse ensino, né? Que Deus tem nos abençoado todas as manhãs de domingo, nessa reflexão na palavra do Senhor. Que nós possamos verdadeiramente dar ouvidos, como diz o texto, ao Espírito de Deus, que fala através das Escrituras do nosso Pai, e que possamos verdadeiramente lembrar, como a própria carta a Sardes, Jesus nos orienta e nos convida a lembrar de tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que nós temos ensinado, tudo aquilo que nós temos aprendido com o Senhor ao longo da nossa vida cristã. É uma vida de aprendizado até ao regresso de Cristo, mas que Deus abençoe a sua vida, que você seja edificado, que você possa refletir nessa meditação à igreja de Sardes, que é uma igreja bem contextualizada, que são pontos bem contextualizados da nossa própria vida hoje, nós como cristãos, né? Que Deus abençoe a sua vida, tenha um domingo de paz, que Deus nos abençoe por intermédio da sua palavra, em nome de Jesus. Oremos. Amém. Pai, obrigado, eu te louvo por tua palavra. Exaltado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos amparado e nos dirigido segundo a tua boa vontade. Que sempre possamos dar ouvido à tua voz, a voz do teu Espírito Santo. Santifica-nos na verdade, como diz a tua palavra. Nós oramos agradecidos. Amém.